Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo escreveu nosso irmão João, no capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Versículo de número 1, 2 e também o versículo de número 10. E o 11 a parte A apenas. João 8, verso 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11. E disse ela: Ninguém, Senhor. Amém? Podem sentar. Muito obrigado por nos acompanhar na leitura. Quero aqui externar a alegria de poder ver que Deus está abençoando a cada tempo esta igreja. Vendo aqui a presença de Paulo, está aqui com vocês, colaborando nesta obra, vendo algumas, vamos falar assim, rostos novos. Isso é nada mais ou menos do que ver que a mão de Deus está sempre abençoando este lugar. E eu creio em dias melhores ainda, pastor Mateus. Eu creio que dentro desta igreja Deus levantará grandes empresários. Ele começou por Roberto. E se você crer, Deus vai fazer você também um grande empresário nessa cidade. Tudo isso para a glória do nome do Senhor, porque Ele tem pressa em abençoar o seu povo, porque Ele quer que seu reino cresça. Fico alegre também de ver ali nosso irmão Silvano, em saber que ele também é um grande colaborador, e eu vejo a mão de Deus estendida sobre a vida dele para abençoar toda a família dele. Quero, irmãos, agora me ater à palavra e trazer para o coração dos irmãos neste dia de ceia, dia de festa, uma palavra que talvez você ainda não tenha ouvido, mas eu acredito que ela vai falar ao teu coração profundamente. O texto escolhido para hoje foi o texto de João 8, João 8, capítulo 8, versículo de número 1, 2, o versículo 10 e o 11, que vai narrar a história de uma mulher pega em um ato de adultério. Ela é conhecida na Bíblia como a mulher adúltera. Uma mulher que, pelo título, já se vê que ela foi colocada bem abaixo. Uma mulher que nem nome deram para ela, a não ser o nome de pecadora, de adúltera. E isso já nos faz entender que a intenção daqueles que não servem a Cristo, ou que fingem servi-lo, é de sempre querer fazer com que as pessoas venham ser menosprezadas. Aquele que não serve a Cristo verdadeiramente, a intenção dele é sempre ver o teu fracasso, é sempre ver a tua queda.
Porque se olharmos bem o texto, para podermos observar quem levou essa mulher até Jesus, nós veremos que não foi aqueles que seguiam a Jesus verdadeiramente. Porque a Escritura, ela registra e ela faz questão de deixar isso bem claro para a gente, que no versículo de número 3, do capítulo 8, diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Quem eram os escribas e os fariseus? Os doutores da lei, aqueles que estavam com a palavra em suas mãos, dos quais Jesus os chama de hipócritas, de homens que conhecem a verdade, mas não as praticam, que põem fardos pesados sobre os ombros de outras pessoas, mas nem com o dedo eles querem mover. Então observe que o texto já nos mostra o coração maligno ou a intenção perversa daqueles que são falsos, daqueles que não se comprometem com Cristo Jesus. E esta mulher está sendo aqui envergonhada. Observe bem que no versículo de número 4 diz que eles não só a levam até Jesus, mas faz questão de pô-la no meio. O versículo 4 diz que, e pondo-a no meio, disseram. Eles a pegam, levam até Jesus e a expõem ela ao ridículo. Porque colocar ao meio é justamente colocar em um lugar em que se possa ver. Quando você expõe ou coloca algo no centro, no meio, você quer que aquilo seja visto. E eles estavam expondo aquela mulher, estavam envergonhando aquela mulher. Mas o melhor de tudo isso é que Cristo Jesus também está no centro. Eles levaram exatamente aquela mulher para o lugar certo, levaram-a para o meio. E o nosso Deus está sempre no centro. Ele é o centro de todas as coisas. Na minha e na tua vida, o nosso Senhor sempre vai estar no centro, no controle. Aleluia. Isso é lindo, irmãos, porque a intenção daqueles homens era fazer com que Jesus assinasse ou desse o veredito da vergonha para aquela mulher. Eles queriam que Jesus condenasse aquela mulher. Observe aí que eles não queriam que Jesus julgasse a causa daquela mulher. Porque se eles quisessem que Jesus julgasse a causa, eles não traziam a sentença dela. Observe que ele diz: a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Ela diz, a lei condena, a lei está condenando esta mulher a ser apedrejada. Aí eles dizem: e tu, que diz? Eles queriam que Jesus condenasse aquela mulher. Mas Jesus disse uma palavra linda: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Jesus não nos veio condenar, Jesus veio nos salvar, aleluia. Eles não entendiam o propósito de Cristo Jesus, mas Jesus ali está revelando um grande segredo para aqueles homens: eu não vim condenar a humanidade, eu vim resgatar essa humanidade perdida, eu vim salvar todo pecador, eu vim trazer o elo perdido, eu vim trazer para a luz aqueles que estão em trevas, eu vim libertar aquele que está cativo das suas cadeias e fazer ele andar livre e glorificando aquele que é Senhor.
Essa é a razão pela qual estamos aqui. O mundo quer nos condenar, mas Jesus nos dá liberdade. O mundo quer que nós sejamos apedrejados, mas Jesus está dizendo: eu o amo, eu o perdoo. Você é livre para andar, para glorificar. Nenhuma condenação pode vir sobre a tua vida. Glória a Deus. E eles são terríveis, porque eles dizem: mestre, a lei de Moisés. Observe que eles chamam Jesus de mestre, querendo colocar Jesus em aperto. Colocam Jesus lá em cima. E aqui vem a primeira orientação para nós: cuidado com aqueles que querem muitas das vezes nos colocar lá em cima. O coração dele pode estar entenebrecido. Ele diz: mestre, o versículo de número 4 e 5 do capítulo 7, que é o contexto desse texto, diz assim: que os irmãos de Jesus nem acreditavam nele. A escritura vai dizer que Jesus, ele andava pela Galileia e já não podia mais andar pela Judéia, porque procuravam matá-lo. E por quê? Porque Jesus só fazia as coisas boas. Jesus só curava, Jesus só libertava, Jesus tirava o coxo, fazia ele andar, o cego fazia ver, o enfermo era curado, o morto ressuscita. Então Jesus, fazendo o bem, os seus irmãos dizem o seguinte para Jesus: porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Então faze estas coisas, manifesta-te ao mundo. E aí diz o verso 5 que porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja, os irmãos de Cristo Jesus, desacreditando dele, dizia: se tu fazes essas coisas, se tu queres ser alguém reconhecido, faz isso em oculto, faz para que todos vejam. E nesta época estava se aproximando a festa dos tabernáculos, e você observa que Jesus diz: ide vocês, depois eu irei. Por que Jesus não vai? Porque Jesus está sendo perseguido, Jesus está sendo ameaçado. Mas quando seus irmãos sobem para a festa, lá vai Jesus logo em seguida. E Jesus chegando lá, diz aqui o epígrafe do texto, que Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos. Jesus chega ali sem querer ser visto, e Jesus começa a ensinar, Jesus começa a fazer sinais de maravilhas, Jesus começa a ensinar sobre o reino de Deus, e eles procuram ver Jesus, mas não encontram Cristo Jesus. E nesse mesmo texto, nós vamos ver aí esses acusadores de Cristo Jesus, querendo pegá-lo em um erro. E aí, nós vamos ver logo também, nos versículos do capítulo número 8, do verso 30 a seguir, Jesus querendo também libertar esses fariseus, esses que queriam acusar essa mulher. Jesus diz: perdidos estão vocês, não ela. Jesus está mostrando as trevas nas quais eles estavam. Jesus estava mostrando o que eles estavam tentando fazer não era certo. Então Jesus está dizendo para eles: e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está ensinando sobre libertação. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Jesus está ensinando para eles que aqueles que têm maldade em seus corações, más intenções, vivem em trevas, nunca viu a luz, não pode andar na luz, não pode conhecer o Pai, não pode conhecer Jesus. Por isso ele está dizendo: conhecereis o Filho, e o Filho vos libertará. Conheça a verdade e sereis livres verdadeiramente. Jesus veio para isso, para libertar o cativo da sua prisão, para tirar aquele que está em trevas e trazê-lo para a luz. E esses homens cheios de trevas querem condenar uma mulher, levam ela com a sua sentença: ela deve ser condenada. Mas observe, irmãos, eu quero ser bem sucinto da mensagem. Eu quero trazer a mensagem que ela fale profunda ao teu coração. Observe que o texto nos diz que Jesus foi para o monte. E antes de Jesus subir ao monte, nós vimos que Jesus já não podia andar na Judéia. Por quê?
queriam matá-lo, perseguiam Jesus, e de qualquer forma eles queriam que Jesus fosse pego. Por isso o motivo de Jesus não andar publicamente. Mas no versículo 1 do capítulo 8 nós vimos aqui que Jesus sobe ao Monte das Oliveiras. E quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, alguns dizem que Jesus ali foi porque Jesus não havia encontrado guarida. Jesus não encontrou guarida ali em Jerusalém, porque a festa dos tabernáculos também é conhecida como a festa das cabanas, ou a festa da Páscoa, ou a festa do Pentecostes. E nessa festividade viu pessoas de vários lugares. O contexto dessa história entra aqui. Jesus está indo para a festa dos tabernáculos. Lá Jesus pregou, lá Jesus ensinou no templo. E agora Jesus vai continuar participando dessa festa. Mas chega a noite, o dia se finda, e segundo alguns, Jesus não encontra guarida. Ninguém oferece a Jesus guarida, até porque Jesus não pode se apresentar. Mas aqueles que conheciam a Cristo, que viu Ele fazer maravilhas, não ofereceram guarida a Cristo. Então por isso Ele vai para o monte. Mas outros dizem que Jesus subiu para o monte exatamente para orar, porque Jesus está sendo perseguido, Jesus está sendo ameaçado, Jesus está sendo confrontado, Jesus está sendo pelos seus irmãos humilhado, porque estão zombando dele. Se você faz esses sinais, faz em público, faz alguma coisa para que todos possam ver os sinais que você não quer ser conhecido. Então eles estão zombando de Jesus, eles estão humilhando Jesus. E aí Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar. Jesus nos ensina uma coisa: todas as vezes que nós fomos confrontados, todas as vezes que nós passarmos por situações como essa, pessoas zombando de nós, meneando a cabeça, pessoas que não querem o nosso bem, pessoas que nos colocam lá para baixo, pessoas que querem o nosso mal, querem nos destruir, pessoas que nos caçam, querendo tirar a nossa vida. Jesus nos ensina uma lição: nunca queira ser visto. Outra lição que Ele nos ensina: depois de tudo isso, suba ao monte para orar. O monte da oração pode ser no teu quarto, lá em tua casa, pode ser na pia enquanto lava a louça, pode ser enquanto lava a roupa, pode ser enquanto você está varrendo a casa. O teu monte pode ser lá no teu escritório, lá onde você trabalha, pode ser também no cantinho lá do teu local onde você é empresário, onde você tem o seu local de trabalho. O teu monte pode ser enquanto você anda na rua fazendo a caminhada, você pode estar orando a Deus ali, falando com Ele. O teu monte pode ser em qualquer lugar, o teu monte pode ser na igreja também. Então Jesus sobe ao monte. Agora veja que coisa linda. Os acusadores achavam que eles iam ter êxito naquilo que eles pretendiam. Os acusadores daquela mulher achavam que Jesus iria condenar aquela mulher. E quando eles levam aquela mulher para Jesus condenar, aí tem a primeira surpresa. A Escritura diz: porém, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. E o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai orar, Jesus vai buscar a direção do Pai, Jesus vai ter comunhão com o Pai, Jesus vai se fortalecer em oração, Jesus vai crucificar a carne, Jesus vai estar cheio do Espírito, para no dia seguinte ele começar a sua jornada. Por quê? Porque a Escritura diz: e pela manhã bem cedo. Ou seja, Jesus passou a noite inteira orando, Jesus passou a noite inteira falando com o Pai, passou a noite inteira se entregando a Deus em oração. Ele nos ensina: se eu e você quisermos ser vitoriosos diante dos nossos acusadores, diante das calúnias, diante das perseguições, como igreja de Cristo, se eu e você quisermos ser bem-sucedidos na terra, usados por Deus, devemos passar horas em oração, se necessário a madrugada, se necessário a noite toda. E no outro dia bem cedo, você deve estar de pé, disposto para enfrentar as lutas, para enfrentar as acusações, para enfrentar os teus exatores, os teus acusadores, porque Cristo vai te dar vitória pelo Espírito de Deus em tua vida. E pela manhã bem cedo, aleluia. Se os acusadores daquela mulher achou que eles estavam andando depressa, se eles achavam que eles foram ágeis em
armar tudo aquilo para que aquela mulher fosse condenada. Mais cedo foi Jesus para poder trazer libertação àquela mulher, porque ele desce no outro dia bem cedo. Aleluia. Nós aprendemos que o nosso Deus, ele trabalha cedo. Nós aprendemos que o nosso Deus aqui, ele tem pressa. É pela manhã, no primeiro horário. Então o nosso Deus não tem preguiça, ele levanta pela manhã, logo cedo o nosso Deus já está de pé para nos abençoar. Logo de pé o nosso Deus já está de pé para poder nos libertar daqueles que querem nos oprimir. Logo pela manhã cedo ele está de pé para nos advogar. Aleluia. Pela manhã cedo, oh glória. E pela manhã cedo voltou ao templo, ou seja, Jesus estava no templo ensinando, e no outro dia Jesus Cristo está voltando ao templo. Ele nos mostra aqui o desejo que nós temos que ter, a vontade, a felicidade de estar na casa do Pai, de estar no templo. Jesus está pregando, está ensinando no templo, sobe ao monte, no outro dia de manhã cedo, ele vai à casa, ou seja, ele levanta cedo, ele tem pressa de ir para a igreja, ele tem pressa de ir para o templo. Jesus nos ensina isso. Se apresse em vir para a casa do Pai, apressa-te, tenha vontade, tenha ânimo de ir ao templo, porque é aqui no templo que você vai ouvir a voz de Deus, é aqui no templo que você vai adorar a Deus, como nós vimos aqui, glorificar o seu nome, exaltá-lo através dos louvores, aleluia, através da gratidão que você deve prestar a Ele. Aleluia. Jesus nos ensina que devemos cedo ir ao templo, e Jesus está lá cedo, pela manhã, chegou primeiro do que os acusadores, chegou primeiro do que os adversários daquela mulher. E isso, como eu já havia dito para os irmãos, tudo isso acontece por causa de uma festa. Alguns dizem que porque muitas pessoas iam a essa festa, talvez um daqueles homens sem compromisso, homens que não vivem a verdade, se aproveitaram desta mulher. E aí eles fizeram essa encenação, que esta mulher havia sido pega em adultério para ser acusada. E aqui, eles querem condená-la. Jesus vai cedo ao templo. E o interessante é que a Bíblia diz que Jesus, assentando, ensinava. Jesus assentando, ensinava. Aqui nós aprendemos que quando alguém entra em tua casa e senta, essa pessoa está dizendo para você que ela não tem pressa de ir embora. Quando você vê alguém te cumprimentar, ei, tudo bom, pai do seu irmão, e ele está em pé andando sem se sentar, o que é que diz? Ele está com pressa de ir embora. Todos tinham pressa de ir embora, mas Jesus, a ir ao templo, ele senta, ou seja, ele está dizendo, eu não tenho pressa de ir embora, aleluia, eu tenho motivos para ficar. Então quando eu e você também vem à casa do Senhor, não devemos ter pressa para ir embora, nós devemos ter todo motivo para ficar, porque é aqui onde Deus fala conosco, é aqui onde Deus se revela, é aqui onde a graça de Deus vem sobre a minha e a tua vida, é aqui onde os conselhos de Deus vêm para nós. Assentando-se nos ensinava. Jesus não era como os escribas e fariseus, que nada tinha para ensinar. Jesus tinha muito para ensinar. Por isso que Jesus se sentava e ensinava com graça. E o texto ainda diz, e todo o povo ia ter com ele. Por quê? Porque Jesus tinha algo para dar. Todo o povo, aonde Jesus estava, a casa era cheia. Aonde Jesus estava, a casa era repleta. Se Jesus fosse para o deserto, o povo ia. Se Jesus fosse para o outro lado do lago, o povo iria. Se Jesus fosse para qualquer outro lugar, a casa era cheia, o templo era cheio, o deserto era cheio. Porque aonde Jesus está, o povo ia atrás. Mas para concluir a mensagem, Jesus chega cedo para advogar a causa daquela mulher. Jesus começa a revelar os mistérios da palavra,
e todo o povo o ouvia. E os acusadores daquela mulher, trazendo-a, diz: mestre, essa mulher deve ser apedrejada, porque a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E Jesus, olhando para ela, diz: cadê os teus acusadores? Ela olha e diz: ninguém está aqui, Senhor. Por quê? Porque aqui os acusadores diante de Jesus vão embora. As acusações contra a minha vida e a tua vida diante de Jesus desaparecem. Aleluia. Eles queriam condenar aquela mulher, eles queriam que ela fosse condenada, eles não queriam julgá-la, ela queria que ela fosse condenada. Escuta aqui, o meu erro, os teus erros, os meus defeitos e os teus defeitos, eles podem até trazer acusação contra nós, mas não pode trazer condenação. Aleluia, aleluia. Pode nos acusar, pode dizer que nós somos falso crente, pode dizer que a gente é fraco, pode dizer que a gente não serve a Jesus. Eles podem nos acusar de todas as formas. O meu e o teu defeito, a minha e a tua fraqueza pode apontar qualquer acusação. Agora, uma coisa o meu e o teu defeito não pode fazer, é o que? É trazer condenação sobre a nossa vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia Sagrada: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na carne nós podemos até demonstrar fraqueza, porque a carne de fato é fraca, mas Jesus disse: o Espírito está pronto. No Espírito a nossa vontade é adorar a Deus, no Espírito a nossa vontade é de viver em santidade, no Espírito a nossa vontade é de amar o irmão, no Espírito a nossa vontade é de perdoar, no Espírito a nossa vontade é de evangelizar, é de falar a verdade, é de mostrar o erro do pecador. Mas a carne é fraca, mas o nosso Deus, Ele nos perdoa de toda a nossa fraqueza. Por isso, se você entrou aqui nesta noite, talvez como esta mulher, já vou encerrar, pastor, ia ser. Se você entrou aqui angustiado como esta mulher, Senhor, vamos participar do banquete, da ceia do Senhor, e eu tenho cometido muita fraqueza, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A agonia desta mulher aqui era grande. Os seus acusadores estavam lhe dizendo: ela tem que ser apedrejada, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Aquela mulher estava em extrema agonia, aquela mulher não sabia o que podia acontecer com a vida dela, aquela mulher estava ali já esperando a condenação. Mas Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Porque Jesus olha para ela e diz: nem eu te condeno. Jesus não veio condenar, Jesus veio nos trazer paz, alegria, gozo do Espírito Santo, salvação. E Ele quer que eu e você saia daqui nesta noite entendendo uma coisa: quando os teus e os meus defeitos forem apontados por alguém contra mim e a tua vida, olhe para Cristo e diga: o meu Jesus não veio me condenar, mas Ele veio me trazer vida, perdão e paz. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.